Minha sobrinha de 13 anos riu e disse: "A mamãe falou que se você desaparecesse amanhã ninguém nem notaria." Ela disse isso enquanto abria o celular de 4.000 que eu comprei para ela. Todos os 30 convidados riram menos eu apenas assenti com a cabeça e com 2 toques cancelei todos os pagamentos, cartão, contas, assinaturas. Naquela noite me mudei, cortei contato e desapareci, deixando para trás apenas uma mochila preta. Dentro eles encontraram. Cresci em uma casa onde minha existência sempre pareceu secundária. Desde criança minha irmã foi o sol do nosso pequeno sistema familiar e eu apenas um planeta distante orbitando na escuridão. Ela tinha o riso fácil, a personalidade magnética que todos adoravam, enquanto eu era quieta, responsável, a que sempre estava nos bastidores garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Nossa infância foi marcada por essa dinâmica. Eu era 2 anos mais velha, mas parecia que carregava décadas a mais de responsabilidade. Quando completei 16 anos comecei a trabalhar meio período em uma papelaria depois da escola, não porque precisávamos de dinheiro, meu pai era gerente de banco e minha mãe professora, mas porque algo dentro de mim sempre soube que precisaria construir minha independência tijolo por tijolo. Minha irmã, por outro lado, vivia como se o mundo girasse ao seu redor, e talvez girasse mesmo. Aos 18 anos, quando entrei na faculdade de administração, curso escolhido pela praticidade, não por paixão, ela estava celebrando ser aceita em 3 universidades diferentes para artes cênicas. Nossa casa se transformou em um altar à sua criatividade. Fotos de peças teatrais, troféus de festivais, recortes de jornais locais. Meu diploma com honras ficou guardado em uma gaveta. Os anos passaram, formei-me, conquistei um emprego estável em uma empresa de tecnologia, comprei meu apartamento pequeno mais confortável. Enquanto isso, minha irmã perseguia seus sonhos artísticos com fervor, mudando de emprego e relacionamentos como quem troca de roupa. Não a culpava, ela sempre foi um espírito livre. O problema é que liberdade custa caro. Foi sutil no começo, uma ligação aqui pedindo emprestado para pagar o aluguel, até o próximo papel, uma visita surpresa ali precisando de ajuda com apenas uma conta atrasada. Nossos pais ajudavam quando podiam, mas após a aposentadoria deles os recursos tornaram-se mais limitados. Sem perceber, tornei-me o porto seguro financeiro da família. Quando minha irmã conheceu seu marido, um músico talentoso, mas economicamente instável, pensei que talvez as coisas mudassem. Não mudaram, na verdade pioraram. Agora eram 2 sonhadores vivendo de arte, paixão e do meu suporte financeiro. Então veio Maia, minha sobrinha. Desde o primeiro momento em que a segurei nos braços, ainda na maternidade, senti um amor diferente de tudo que já havia experimentado. Aquela pequena criatura com olhos curiosos e mãos minúsculas que se fechavam em torno do meu dedo conquistou um espaço em meu coração que eu nem sabia existir. Durante os primeiros anos de vida de Maia, tornei-me quase uma terceira figura parental. Passava meus finais de semana com ela, levando-a ao parque, contando histórias, ensinando-a a ler. Muito antes da pré-escola, quando minha irmã e o marido precisavam de tempo para criar, era eu quem ficava com Maia. Quando os materiais escolares ficavam muito caros, era eu quem comprava. Quando as aulas de balé, piano e natação esticavam o orçamento deles além do limite, era eu quem silenciosamente transferia o dinheiro necessário. Fiz tudo isso sem reclamar, sem exigir reconhecimento. Não era por obrigação, mas por amor genuíno. A minha sobrinha, que crescia inteligente, talentosa e com um sorriso que iluminava meus dias mais sombrios, acreditava estar construindo uma relação especial com ela baseada em carinho e confiança mútua. Em algum momento, no entanto, algo começou a mudar. À medida que Maia entrava na pré-adolescência, notei um distanciamento sutil. Os abraços espontâneos foram substituídos por cumprimentos desajeitados. As longas conversas sobre livros e sonhos deram lugar a respostas monossilábicas e olhos fixos no celular. Atribui isso à idade. Afinal, o que sabe uma tia solteira sobre as complexidades emocionais de uma menina de 12 anos? Continuei sendo presente, continuei ajudando financeiramente. Quando o carro da minha irmã quebrou, transferi dinheiro para o conserto. Quando o marido dela perdeu um contrato importante com uma casa de shows, fui eu quem cobriu as despesas daquele mês. Quando a mensalidade da escola particular de Maia aumentou, reorganizei meu orçamento para garantir que ela continuasse tendo a melhor educação possível. Não me importava em adiar meus próprios sonhos, a viagem para o exterior que sempre quis fazer, o mestrado que planejava, cursar o carro novo que precisava. Tudo isso podia esperar. Família vem primeiro, sempre foi o que acreditei. No 13º aniversário de Maia, organizei uma festa surpresa. Gastei uma pequena fortuna decorando o salão de festas do meu condomínio, contratando um buffet, comprando presentes, entre eles um celular de última geração que custou R$ 4.000. 3 parcelas no meu cartão de crédito era caro
Sim, mas queria ver o sorriso dela ao abrir o pacote, queria que ela soubesse que sua tia se importava, que estaria sempre ali. A festa estava animada, 30 convidados entre amigos da escola, familiares, alguns vizinhos. Meus pais estavam lá orgulhosos da neta. Minha irmã e o marido dela circulavam recebendo elogios pela filha maravilhosa que tinham. Eu observava tudo de longe, sentindo aquela familiar sensação de estar nos bastidores, mas feliz por ver todos se divertindo. Foi na hora de abrir os presentes que tudo mudou. Maia estava sentada no centro da sala, cercada por pacotes coloridos. Assistir sua expressão de alegria ao desembrulhar cada item era minha verdadeira recompensa. Quando chegou ao meu presente, suas mãos rasgaram o papel dourado com ansiedade, seus olhos brilharam ao ver a caixa do celular. Aproximei-me esperando um abraço, talvez um agradecimento. Em vez disso, ela virou-se para a amiga ao lado e, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse alto o suficiente para todos ouvirem: a mamãe falou que se você desaparecesse amanhã ninguém nem notaria. O tempo congelou, senti como se alguém tivesse jogado água gelada sobre mim. Olhei em volta esperando ver expressões de choque, de reprovação. Em vez disso vi sorrisos, ouvi risadas. Minha irmã, a alguns metros de distância, apenas deu de ombros com um sorriso constrangido. Meu cunhado fingiu não ter escutado. Meus pais pareciam levemente desconfortáveis, mas nada disseram. Maia já tinha voltado sua atenção para o celular, dedos deslizando pela tela brilhante, configurando o aparelho caríssimo que eu havia acabado de lhe dar para ela. Para todos ali aquilo não passava de uma piada inofensiva, apenas mais um comentário ácido de uma adolescente testando limites, mas para mim foi como se um véu tivesse sido rasgado. Naquele momento vi com clareza cristalina o que sempre esteve ali. Eu não era essencial, era conveniente, um recurso a ser explorado, um caixa eletrônico ambulante, uma solução para problemas financeiros, não uma pessoa com sentimentos, sonhos ou necessidades próprias. Respirei fundo e forcei um sorriso. Não faria uma cena, não ali, não da minha sobrinha. Em vez disso, assenti levemente com a cabeça e me afastei, dirigindo-me à cozinha sob o pretexto de verificar a sobremesa. Lá, com as mãos tremendo ligeiramente, peguei meu celular. Em poucos minutos, com alguns toques na tela, cancelei todos os pagamentos automáticos que fazia para minha irmã e sua família. Plano de saúde, escola de Maia, aulas extracurriculares, parcelas do carro, contribuição mensal para o aluguel. Em seguida liguei para o banco e bloqueei o cartão adicional que havia cedido à minha irmã para emergências que incluíam roupas de marca, jantares em restaurantes caros e ingressos para shows. Voltei para a festa e permaneci até o final, sorrindo, tirando fotos, ajudando a servir o bolo. Ninguém notou a mudança em mim, ninguém percebeu que algo fundamental havia se quebrado dentro do meu peito. Quando todos foram embora, incluindo minha irmã e sua família, saíram sem ajudar na limpeza. Como sempre, fiquei sozinha no salão de festas, recolhendo copos descartáveis, guardando sobras de comida, organizando presentes. Trabalho invisível, como tudo que eu fazia em casa. Não consegui dormir. Sentada na beirada da cama, observei o quarto que havia decorado com tanto cuidado ao longo dos anos. Fotos da família, importar retratos, lembranças de momentos que eu acreditava serem especiais. Tudo me parecia falso agora, uma elaborada ilusão que eu mesma havia construído. Às 3 da manhã tomei minha decisão. Se eu iria desaparecer como minha própria sobrinha havia dito que ninguém notaria, então faria isso nos meus termos. Comecei a arrumar uma mala com itens essenciais, roupas, documentos, objetos de valor sentimental. O resto poderia ficar para trás. Antes do amanhecer realizei uma série de transferências bancárias, movendo minhas economias para uma nova conta em outro banco. Cancelei serviços, alterei senhas, preparei-me para cortar todos os vínculos financeiros que me prendiam à minha família, e então preparei uma mochila preta. Dentro dela coloquei cópias de todos os recibos, transferências e comprovantes de pagamentos que havia feito nos últimos 5 anos, extratos bancários mostrando quantias regularmente enviadas à conta da minha irmã, boletos da escola de Maia pagos em meu nome, faturas do cartão de crédito com compras feitas por eles, uma pasta organizada, meticulosa, detalhando cada centavo que saiu do meu bolso para sustentar o estilo de vida deles. Na manhã seguinte esperei que minha irmã saísse para o ensaio de sua mais recente peça teatral e deixei a mochila preta na entrada da casa dela. Não deixei bilhete, não deixei explicação, apenas evidências silenciosas que falavam por si mesmas. Voltei para meu apartamento e desliguei o celular. Tirei alguns dias de folga do trabalho, dias de férias acumulados que nunca tirei porque estava sempre ocupada resolvendo problemas da minha família. Fechei as cortinas, desconectei a campainha e me permiti sentir o turbilhão de emoções que havia reprimido por tanto tempo: raiva, mágoa, ressentimento, mas também estranhamente alívio. No terceiro dia do meu autoimposto isolamento ouvi batidas frenéticas na porta. Pelo olho mágico vi minha irmã, olhos vermelhos, expressão desesperada atrás dela. Meu cunhado parecia igualmente perturbado. Não abri. As batidas continuaram, acompanhadas de chamados pelo meu nome, pedidos para conversar, explicações.
Entrecortadas por soluços, sentei-me no sofá a poucos metros da porta e ouvi tudo em silêncio pela primeira vez. Não corri para resolver o problema, não me apressei em acalmar os ânimos, não sacrifiquei minha paz pelo conforto deles. As batidas eventualmente cessaram, mensagens inundaram meu celular. Quando finalmente o liguei, minha irmã oscilando entre súplicas desesperadas e acusações amargas, meus pais confusos e preocupados, até mesmo Maia com um texto curto e claramente ditado pela mãe pedindo desculpas sem realmente entender pelo que. Respondi apenas a mensagem dos meus pais informando que estava bem e precisava de tempo para mim. Para os outros, silêncio era minha única resposta. Nos dias seguintes, a realidade começou a se impor sobre minha família. Sem meu suporte financeiro, as contas começaram a se acumular. O cartão de crédito da minha irmã foi recusado em uma loja de departamentos. Soube disso porque uma conhecida em comum presenciou a cena e, não sabendo do ocorrido entre nós, comentou comigo por mensagem achando que eu gostaria de ajudar. Uma semana depois do incidente na festa, recebi uma ligação do diretor da escola de Maia. Educadamente ele queria saber se havia algum problema com o pagamento da mensalidade, já que eu sempre havia sido tão pontual. Expliquei com voz firme que não seria mais responsável por essas despesas e que qualquer questão financeira deveria ser tratada diretamente com os pais da aluna. No trabalho, solicitei uma transferência para o escritório da empresa em outra cidade. Meu desempenho sempre impecável me garantiu uma aprovação rápida. Em 2 semanas estaria começando uma nova fase da minha vida, longe das dinâmicas tóxicas que me aprisionavam. Quando meu chefe anunciou minha transferência durante uma reunião de equipe, uma colega perguntou surpresa se minha família iria comigo. Que família? Componem placidamente, respondi com um sorriso sereno. Ela pareceu constrangida, mas eu realmente não sentia mais aquele antigo peso. Estava me libertando. Na véspera da minha mudança, recebi uma visita inesperada. Meu pai sozinho estava na porta do meu apartamento quando cheguei do trabalho. Seus olhos cansados, as rugas mais pronunciadas em seu rosto me fizeram hesitar por um momento. Deixei-o entrar. Sentados na sala parcialmente vazia, muitos dos meus pertences já estavam embalados em caixas. Tivemos a conversa mais honesta dos últimos 15 anos. Ele admitiu que sempre soube que a dinâmica familiar era desequilibrada, que eu carregava mais do que minha parcela justa de responsabilidades. Confessou que se apoiou demais em minha independência, permitindo que minha irmã permanecesse eternamente dependente. Quando ele sugeriu uma reunião familiar para arrumar as coisas, percebi que mesmo agora, mesmo vendo a verdade, ele ainda esperava que eu fosse a solução, que eu voltasse ao papel de suporte, de pilar, de salvadora. Gentilmente recusei e expliquei que minha decisão estava tomada, que a transferência de trabalho era apenas o começo de um novo capítulo na minha vida, um capítulo onde eu finalmente seria a protagonista. Ele saiu cabisbaixo, mais envelhecido do que quando chegou. Senti uma pontada de culpa, rapidamente substituída pela certeza de que estava fazendo o necessário para minha própria sanidade. O amor não deveria doer tanto, o amor não deveria ser tão desequilibrado. Na manhã da minha partida, recebi uma mensagem da minha irmã. Ela havia conseguido um papel importante em uma produção teatral, um papel que poderia finalmente lançar sua carreira. Nos parágrafos seguintes detalhava como precisaria de ajuda com as despesas de Maia enquanto se dedicava aos ensaios. Nenhuma palavra sobre nossa situação, sobre o que havia acontecido, como se tudo pudesse simplesmente voltar ao normal, como se meu desaparecimento tivesse sido apenas uma fase. Não respondi. Em vez disso, bloqueei seu número. A viagem para minha nova cidade foi estranhamente libertadora. Cada quilômetro que deixava para trás parecia aliviar um pouco do peso invisível que carregava há anos. Meu novo apartamento era menor, mais simples, mas era completamente meu. Sem histórias, sem expectativas, sem fantasmas. 3 meses se passaram. Adaptei-me ao novo emprego, fiz alguns amigos casuais, comecei a explorar hobbies que sempre quis tentar, mas nunca tive tempo. Aulas de cerâmica, caminhadas matinais, um clube de leitura local. Pela primeira vez vivia no meu próprio ritmo, seguindo minhas próprias prioridades. Foi durante esse período que soube por um e-mail breve do meu pai que Maia havia sido transferida para uma escola pública, que o carro da minha irmã havia sido retomado pelo banco por falta de pagamento, que seu marido estava fazendo trabalhos extras como motorista de aplicativo nos fins de semana, que o apartamento deles, antes espaçoso e bem localizado, havia sido trocado por um lugar menor e mais distante. Não senti satisfação com essas notícias como talvez esperassem que eu sentisse. Não era sobre vingança, nunca foi. Era sobre equilíbrio, sobre justiça, sobre aprender que ações e palavras têm consequências. 6 meses após minha mudança, recebi uma carta formal. Minha irmã e meu cunhado estavam se divorciando. Entre os motivos citados estavam as dificuldades
financeiras e o estresse resultante de mudanças bruscas no estilo de vida. Em uma nota escrita à mão no canto do documento, minha irmã havia acrescentado: "Você conseguiu o que queria, espero que esteja feliz." Aquelas palavras poderiam ter me afetado profundamente no passado, teriam me feito correr de volta, cheque em mãos, culpa no coração, mas a pessoa que eu era agora apenas dobrou a carta calmamente e a guardou em uma gaveta. Não era responsável pelo casamento dela, assim como não era responsável pela felicidade dela, pelo sucesso dela ou pelas escolhas dela. No Natal decidi não voltar para a casa dos meus pais. Em vez disso, viajei sozinha para uma cidade litorânea, hospedei-me em uma pousada charmosa e passei o feriado caminhando pela praia. Enviei presentes modestos mais significativos para meus pais, nada para minha irmã ou Maia, não por rancor, mas porque aquela porta estava fechada agora, pelo menos por enquanto. Na véspera de Ano Novo, sentada na varanda da pousada, observando o mar, recebi uma mensagem inesperada: Vera Maia, usando um número que eu não conhecia. O texto era simples: "E sinto sua falta. Sinto muito." Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo, sentimentos contraditórios lutando dentro do meu peito. Não respondi naquela noite, nem na manhã seguinte. Dei-me tempo para processar, para sentir, para decidir. Afinal, Maia era apenas uma adolescente repetindo comportamentos aprendidos, navegando pelo complexo mar das dinâmicas familiares com as ferramentas limitadas que possuía. Uma semana depois, enviei uma resposta curta: "Eu também sinto sua falta. Estou bem. Espero que você também esteja." Não era perdão completo, não era reconciliação, mas era uma pequena abertura, uma possibilidade. O tempo diria se Maia escolheria atravessá-la com honestidade e respeito, ou se repetiria os padrões de sua mãe. Enquanto isso, eu continuava a minha jornada de autodescoberta. Matriculei-me, finalmente, no mestrado que sempre quis cursar. Adotei um gato de um abrigo local, um companheiro silencioso para meus dias tranquilos e noites reflexivas. Comecei a economizar para a viagem internacional que havia sido adiada por tanto tempo. Na primavera seguinte, meu pai sofreu um pequeno acidente, uma queda que resultou em um braço quebrado. Voltei à minha cidade natal para ajudar durante sua recuperação. Foi uma visita breve, focada, com limites claros. Encontrei-me com minha mãe no hospital, trocamos abraços tensos, conversamos sobre assuntos seguros. Não vi minha irmã. Soube por conversas fragmentadas com meus pais que ela estava trabalhando como professora de teatro em uma escola local, um emprego estável, finalmente, embora longe do estrelato que sempre almejou. Maia frequentemente ficava com os avós após a escola, enquanto a mãe trabalhava. Meu cunhado, agora ex-cunhado, havia se mudado para outro estado. Quando voltei para minha nova cidade, senti uma estranha mistura de alívio e melancolia. Parte de mim sempre amara aquela família imperfeita, parte de mim sempre se importaria, mas agora eu sabia que podia me importar à distância, sem sacrificar minha própria vida no processo. No outono daquele ano, recebi um e-mail da minha irmã. Era formal, quase profissional em seu tom. Ela explicava que Maia estava enfrentando dificuldades na escola, que seu comportamento havia mudado, que ela se fechava em seu quarto por horas. Os psicólogos sugeriam que a adolescente estava processando perdas significativas, do divórcio dos pais, a mudança de escola e moradia e, especialmente, acrescentava minha irmã em um raro momento de franqueza, a perda da relação com sua tia. O e-mail terminava com um pedido, de não por dinheiro, não por suporte material, mas por uma conversa, um telefonema, talvez de tia para sobrinha, um pequeno gesto que poderia significar muito. Refleti por dias. Consultei minha terapeuta, sim, finalmente havia começado terapia, outro investimento em mim mesma que antes parecia impossível. Ponderei riscos, avaliei minha própria força emocional, meus limites recém-estabelecidos. Por fim, enviei um breve e-mail de volta, concordando com uma videochamada no próximo final de semana. Estabeleci hora, duração e condições, seria uma conversa entre mim e Maia apenas, sem interferências. Quando o dia chegou, sentei-me em frente ao computador com o coração acelerado, incerta sobre o que esperar. O rosto que apareceu na tela me surpreendeu. Maia havia crescido tanto em apenas um ano. Seus olhos, antes tão confiantes, agora pareciam cautelosos, quase tímidos. Nossa conversa começou hesitante, repleta de silêncios e frases inacabadas.
Gradualmente, no entanto, encontramos um ritmo. Falamos sobre escola, sobre livros que ela estava lendo, sobre o gato que eu havia adotado. Cuidadosamente, evitamos tópicos delicados, sua mãe, o passado, o incidente do aniversário. No final da chamada, combinada para durar 30 minutos mais que se estendeu por quase 1 hora, ela perguntou, voz baixa, olhos fixos em algum ponto fora da câmera, você vai voltar algum dia? Não sei, respondi honestamente. Mas isso não significa que não possamos construir algo novo, diferente. Quando desligamos, não havia promessas grandiosas, não havia reconciliações dramáticas, apenas um pequeno entendimento mútuo, uma possível ponte entre o que foi e o que poderia ser. Nos meses seguintes, mantivemos contato esporádico, de mensagens ocasionais, uma videochamada a cada 2 semanas. Aos poucos, Maia começou a mostrar sinais da pessoa que estava se tornando, mais reflexiva que sua mãe, mais consciente das complexidades emocionais ao seu redor. Em uma dessas conversas, ela finalmente mencionou o incidente, sem ser pressionada, sem dramaturgia, apenas disse, eu sei que te magoei naquele dia. Repeti algo horrível sem pensar. Sinto muito mesmo. Não foram palavras ensaiadas pela mãe, não foram manipulações emocionais, era uma adolescente de 14 anos compreendendo, talvez pela primeira vez, o verdadeiro peso que palavras podem carregar. Agradeci sua honestidade. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Mas reconheci seu crescimento, sua coragem em enfrentar o próprio erro. Foi nessa mesma conversa que Maia revelou um sonho e queria estudar engenharia. Matemática sempre havia sido sua paixão secreta, escondida sob as expectativas artísticas de seus pais. Com olhos brilhantes, falou sobre universidades, sobre pesquisas que havia feito online, sobre um futuro que ela mesma estava desenhando. Você me inspirou, ela disse. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo quente e luminoso expandir em meu peito. Não orgulho, não exatamente, mas uma espécie de conexão genuína que transcendia os erros do passado. No Natal daquele ano, enviei um presente para Maia, e não um celular caro ou roupas de marca, mas um conjunto de livros sobre mulheres pioneiras em ciências e engenharia. Junto, um cartão simples, e acredito em você. Quando completei 2 anos em minha nova cidade, recebi uma promoção significativa no trabalho. Concluí meu mestrado com distinção. Planejei finalmente minha viagem internacional para o próximo verão, em 2 semanas explorando cidades europeias que sempre sonhei conhecer. Em uma tarde qualquer, caminhando pelo parque perto da minha casa, ouvi uma melodia familiar sendo tocada por uma jovem violonista de rua. Era a mesma canção que minha mãe costumava cantar quando éramos crianças, antes que dinâmicas complicadas e expectativas distorcidas envenenassem nossa relação familiar. Parei, fechei os olhos por um momento, deixando a música me envolver. Quando os abri novamente, vi o reflexo na vitrine de uma loja próxima, uma mulher de postura ereta, expressão serena, olhos claros e diretos. Uma mulher que havia aprendido o mais difícil e valioso das lições, em que amor próprio não é egoísmo, que autopreservação não é abandono, que estabelecer limites não é crueldade. Sorri para meu reflexo e continuei meu caminho, em passos leves, coração mais leve. Ainda não havia perdido uma família, havia me libertado de correntes invisíveis, e talvez com tempo e distância suficientes, pudesse construir novas conexões, mais saudáveis, mais equilibradas, mais verdadeiras. Aquela frase cruel, pronunciada por uma menina de 13 anos, a mamãe falou que se você desaparecesse amanhã, ninguém nem notaria ou não definia mais minha história. Era apenas um capítulo doloroso em uma narrativa muito maior sobre autodescoberta, coragem e renascimento. E se alguém me perguntasse agora se valeu a pena, eu responderia sem hesitar, em cada passo distante daquela vida anterior me aproximou mais de mim mesma, e essa é a jornada mais importante que qualquer pessoa pode empreender. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.